E hoje a nossa visita é no Museu Temático da Bíblia. Sim, isto mesmo, fica em Barueri, São Paulo, e é um dos maiores do mundo. Sim, o Museu da Bíblia se dedica a contar a história do livro sagrado, como ele se formou, ultrapassou séculos e chegou até nós hoje. Vejamos quais as expectativas para esta visita. E aí, qual a expectativa para conhecer o Museu da Bíblia? Grande. Grande. Muita expectativa. Primeira vez, plenitude de Cristo, todinha aqui no Museu da Bíblia. Só que o pessoal foi tomar café. O pessoal foi tomar café. Mas a gente já vai entrando aqui para ver como que é. Aí a entrada do museu, né? As placas sobre a inauguração, como começou, tudo mais. Isso aí tem mais de 50 anos que esses acervos têm sido reunidos, né? E, como eu já falei, esse é um dos maiores do gênero no mundo. Entrando aí, nós vemos vários tipos de Bíblias, e o que é mais interessante é a imprensa de Gutenberg, uma réplica da imprensa de Gutenberg, que nós vamos mostrar em detalhes mais acurados daqui a pouco, tá? Aí é só uma passagem geral primeiro, para depois nós vermos os detalhes desta imprensa de Gutenberg. Para quem não sabe, o primeiro livro impresso na imprensa de Gutenberg, na prensa de Gutenberg, foi a Bíblia. Aí uma espada e uma parte da armadura utilizada pelos soldados no tempo do Novo Testamento. Os soldados romanos usavam esse capacete. Uma réplica em maquete da Arca de Noé. Olha só que interessante, mostrando todos os compartimentos da arca e como era o formato dela. Muito interessante mesmo, muito interessante. O museu mostra vários também objetos, réplicas de objetos como vasos, tem inclusive alguns pergaminhos, aí é o Novo Testamento grego, os mais antigos, e também a Bíblia em vários idiomas, linguagem, uma réplica das Tábuas da Lei, a réplica da Pedra Roseta, um vaso que contenha os pergaminhos, depois nós vamos mostrar como eram esses pergaminhos, a Bíblia em Braille, olha aí, a Bíblia em Braille. E como era formada, como eles faziam para imprimir essa Bíblia em Braille. Há uma coisa interessante, a Bíblia, não, é a Bíblia em Braille ainda, isto mesmo, a Bíblia em Braille, toda aí escrita para deficientes visuais. Olha só. A Bíblia ajudando a mudar vidas, né? Muitos séculos. Aí uma foto da Sociedade Bíblica do Brasil na área de produção, como as Bíblias são produzidas, lá na gráfica da Bíblia. Aí um modelo de um rolo bem antigo, pergaminho, contendo o livro de Esther em hebraico, um dos mais antigos encontrados. Outra parte de um manuscrito bem antigo, contém o livro ou texto de Provérbios 10, 23. E muitos objetos e coisas interessantes aí, olha. Para quem deseja conhecer a Bíblia, como ela é formada, como ela chegou até nós, como ela se preservou durante esses séculos, muito interessante essa visita ao museu. Aí, ó. O pessoal na expectativa de conhecer detalhes
da Bíblia, como ela chegou até nós, como ela se preservou. Olha, ó, a réplica de um pergaminho feito de couro, e com escritas em grego. Olha só que interessante. A escrita hebraica, um modelo da escrita hebraica. Novamente aí a pedra roseta, vaso, réplica da tábua da lei. E nós temos aqui, olha aí, ó, o alfabeto hebraico e o alfabeto grego. Muito interessante. As duas línguas em que a Bíblia foi escrita. O Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento na língua grega. Aí, se eu não me engano, é a Vulgata Latina. Temos algumas Bíblias bem antigas que preservaram-se ao longo dos séculos. Aqui, olha, o visitante pode também sentir o aroma dos diversos perfumes bíblicos, como o nardo, cálamo, a mirra. E olha aí, olha a prensa de Gutenberg. A prensa de Gutenberg. E vocês vão ver aí em detalhes como era o processo de impressão dos textos. Existe ali uma caixinha com os tipos, olha aí, as letras. A impressão no papel ficava exatamente assim, olha. Esse é um papel, olha os tipos aí. Os tipos que colocados lado a lado formavam as palavras, os parágrafos, os textos, e colocados numa espécie de forma que basicamente carimbava o papel. Uma forma com tinta, e o trabalho maior era alinhar todos esses tipos aí um ao lado do outro, para que pudesse ser colocado ali na forma, cada página formada por vários tipos. Imagine o trabalho que não dava para imprimir essa Bíblia. Creio que era um trabalho de meses e meses. Aí nós temos uma curiosidade, o menor livro do mundo. Contém o Salmo, aliás, a oração do Pai Nosso em 6 idiomas. Temos aí também uma pequena Bíblia, claro que não está toda ela escrita, mas alguns textos. E aí já um tamanho um pouquinho maior. Aqui alguns objetos como joio e trigo, uma amostra, né, das duas plantas, joio e trigo, amostra da terra em Israel e também as semente de mostarda, as lamparinas dos tempos bíblicos. Aí uma curiosidade, o Novo Testamento, a prova d'água para esportistas aquáticos. Aí, ó, as páginas não se corrompem na água. Aí eu estou mostrando como eram os tipos, ó, alinhados um ao lado do outro, para formar ali o texto indo na prensa. Aqui, olha, uma curiosidade interessante. A Bíblia toda em uma folha. Para ler era necessário aí uma espécie de um pequeno microscópio. Olha aí, a réplica da Arca de Noé. Réplica da Arca de Noé, em todos os compartimentos. E continuamos a tour pelo Museu da Bíblia. Lembrando que o Museu da Bíblia, a entrada é gratuita e funciona de segunda a domingo. Olha aí, olha. A lupa e o outro
outra pequena lente ali para enxergar as letras da Bíblia numa página só. E aí continuamos a nossa turnê pelo Museu da Bíblia, que fica localizado a mais ou menos 1h30 de distância, 70 quilômetros da região do Alto do Tietê, Barueri. Continuamos aí a mostrar. Interessante aqui que tem uma mostra também de... depois nós vamos mostrar algumas línguas em que a Bíblia foi traduzida para os indígenas, alguns dialetos. Então, muito bom também na questão de acessibilidade, móveis totalmente aí adequados para cadeirantes, para eles poderem também observar os objetos. Novamente mostrando ali, olha, algumas particularidades da Bíblia numa página só. Bom, se me perguntam, vale a pena visitar o Museu da Bíblia? Sim, vale a pena, e eu creio que é um passeio enriquecedor para a nossa cultura, para valorizarmos a Bíblia, enfim, para sabermos que para termos a Bíblia nas nossas mãos hoje, realmente foi necessário um milagre de preservação, porque muito combatida durante séculos e séculos, tentaram por diversas vezes queimar todas as Bíblias, fazê-la desaparecer do universo. Mas ela resistiu aos tempos, às perseguições, resiste às críticas, enfim. Hoje nós temos o privilégio de termos a Bíblia preservada para que nós possamos saber aquilo que Deus ele deixou escrito através de homens inspirados por Ele, para sabermos realmente como nos conduzirmos nesta vida, como nos conduzirmos no caminho, até chegarmos à pátria celestial. Então, vale a pena, leve seus filhos, lá tem áreas dedicadas às crianças, para que elas possam também entender, compreender, ver o significado, o sentido das Escrituras, tá? Enfim, tá aí, olha. Espero ter mostrado para vocês um pouco de tudo aquilo que nós vimos e achamos mais interessante. Fomos com uma equipe de alunos da nossa escola de preparação ministerial, cerca de 50 alunos, e todos eles voltaram maravilhados aí em conhecer o Museu da Bíblia. Parabéns aos organizadores.